Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. A China acaba de provar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava errado e alcançou um marco que já está remodelando a conversa econômica global. Em 2025, a segunda maior economia do mundo registrou um superávit comercial recorde de 1,2 trilhão de dólares. Apesar da guerra comercial com os Estados Unidos, este é o maior superávit comercial da história da China e também a primeira vez que o país ultrapassa a marca de 1 trilhão de dólares. O que torna esse número realmente impressionante não é apenas o seu tamanho, mas também o momento em que ocorre. Ele vem apesar das novas ameaças de tarifas de Donald Trump e das constantes lembranças da competição entre grandes potências entre os Estados Unidos e a China. De acordo com dados oficiais da Administração de Alfândegas da China, as exportações dispararam no final do ano. Somente em dezembro, as exportações de bens denominadas em dólares aumentaram 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, mais que o dobro das expectativas dos analistas. As importações também subiram 5,7%, novamente muito acima das previsões. Pela primeira vez, o superávit comercial anual da China ultrapassou 1 trilhão, superando o já enorme superávit de 993 bilhões do ano passado. Isso não foi impulsionado por um aumento na demanda americana. Na verdade, o que é muito revelador nesse cenário é que as exportações para os Estados Unidos despencaram cerca de 20% em relação ao ano anterior. Em vez disso, os fabricantes chineses redirecionaram seus produtos para outros lugares. Lembre-se, eu sempre digo que o mundo está ativamente construindo, ativamente criando uma estrutura alternativa para mitigar os riscos das ambições políticas ocidentais. E é exatamente isso que está permitindo que o Sul global continue crescendo, apesar da coerção econômica ocidental. Na China, os embarques para a União Europeia aumentaram 8,4% e as exportações para o Sudeste Asiático dispararam 13,4%. Isso é significativo. Veja, isso aponta para um fato muito simples. A China não parou de exportar apenas porque os Estados Unidos impuseram tarifas, sanções e várias barreiras comerciais. A China simplesmente mudou para onde vende seus produtos. Essa estratégia de redirecionamento está no cerne da resposta de Pequim à pressão ocidental. Quando as tarifas aumentam ou os mercados se fecham, quando se tornam inacessíveis, os produtores chineses buscam saídas alternativas. E é justamente por isso que esse superávit recorde está deixando os parceiros comerciais da China muito nervosos, especialmente na Europa. Bruxelas vem alertando que os mercados europeus estão sendo inundados por produtos chineses. Mas isso é claro, indicativo do fato de que os produtos chineses estão em alta demanda na União Europeia. Lembre-se de que a BYD acabou de ultrapassar a Tesla, afinal. As exportações totais da China em 2025 cresceram 5% em relação ao ano anterior. O interessante é que as importações, em contraste, ficaram estáveis ao longo do ano. E esse desequilíbrio é o que gera um superávit dessa magnitude, é claro. E é isso que o torna politicamente explosivo para os líderes ocidentais. Uma forma de explicar esse desequilíbrio é analisando os controles de exportação. Os controles de exportação impostos pelos parceiros comerciais da China podem ter impedido o país de importar mais bens. Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais endureceram as restrições sobre exportações de tecnologia avançada, vários tipos de chips, por exemplo, e semicondutores de ponta, o que fez com que as importações da China diminuíssem nesses setores. Pode-se dizer com certa justiça que se essas barreiras fossem suspensas, se fossem removidas, a China de fato importaria mais dos bens de que necessita. Segundo cálculos da Reuters, as exportações chinesas de terras raras em 2025 atingiram seu nível mais alto em pelo menos uma década. Os embarques dos 17 elementos principais totalizaram mais de 62 mil toneladas, um aumento de quase 13% em relação ao ano anterior. Agora, fazendo o papel de advogado do diabo,
Vale observar que alguns economistas veem esse excedente mais como um sinal de alerta do que como um triunfo. A economia chinesa continua fortemente dependente da manufatura e das exportações, enquanto o consumo interno é mais fraco do que se poderia esperar. Então, embora suas exportações sejam extraordinariamente fortes, há áreas na economia da China que podem precisar de melhorias. E isso poderia ser dito sobre qualquer economia, na verdade. Em relação aos desequilíbrios comerciais, o presidente francês Macron fez um comentário muito interessante durante seu discurso em Davos. Ele argumentou que o desacoplamento da China simplesmente não funciona para a Europa e afirmou que é do interesse da União Europeia restabelecer o engajamento com a China para obter o tão necessário impulso ao crescimento econômico europeu. Mas ele também observou que a OPEP deve fazer parceria com a China para contribuir para o crescimento mútuo, para transferir tecnologias e não apenas importar dispositivos e produtos para a UE. Dê uma olhada no clipe bem curto, achei bastante interessante. A China é bem-vinda. Mas o que precisamos é de mais investimento estrangeiro chinês na Europa, em alguns setores-chave, para contribuir com o nosso crescimento. Para transferir algumas tecnologias, e não apenas exportar para a Europa dispositivos ou produtos que às vezes não atendem aos mesmos padrões ou são muito mais subsidiados do que aqueles produzidos na Europa. Nem é preciso dizer que as políticas econômicas e o comércio em particular tornaram-se altamente politizadas nos últimos anos. Vimos guerras tarifárias travadas pelo governo Trump, investigações e retaliações. Quanto maior o superávit da China, mais forte pode ser a resposta dos governos ocidentais, porque, para eles, a cooperação não é algo fácil. A coerção econômica tende a ser a ferramenta padrão que entra em cena quando se sentem ameaçados. E isso nos leva de volta ao paradoxo central da segurança, 2025, e provavelmente também este ano, 2026. As tarifas de Trump tinham como objetivo conter a China, criar, de forma eficaz, obstáculos à sua ascensão econômica. Mas, em vez disso, a China registrou seu maior superávit de todos os tempos. As exportações para os Estados Unidos caíram drasticamente, mas o total das exportações continuou crescendo. A pressão não desapareceu, apenas mudou de lugar. E a China se recalibrou. É assim que acontece. O que acontecer a seguir definirá a próxima fase do comércio global. Se os Estados Unidos apertarem ainda mais, a China buscará com mais intensidade a Europa, o Sudeste Asiático e o Sul global. Se a Europa reagir, as fricções comerciais, é claro, se multiplicarão. Um superávit de 1,2 trilhão não é apenas uma estatística. É um sinal de que o sistema global de comércio está sob pressão e de que as antigas suposições sobre quem se beneficia com as tarifas e quem arca com os custos já não se sustentam. Aliás, acabei de enviar um vídeo explicando como são os consumidores dos Estados Unidos e não os importadores estrangeiros que estão pagando pelas tarifas de Trump. Certifique-se de assistir a esse vídeo em seguida. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado desta rápida atualização e a tenha achado interessante. Deixe nos comentários abaixo o que você pensa sobre o assunto. Adoraria saber sua opinião. Aproveite o resto do seu dia e espero vê-lo aqui amanhã. Cuide-se.